Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Josué, que conta para nós a conquista da terra de Canaã. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, estamos ainda na primeira parte do livro, que vai até o capítulo 12, e que trata da conquista da terra. E nós já vimos até a captura de Jericó e hoje nós vamos falar sobre a batalha numa outra cidade, a cidade de Ai, que fica muito próximo, fica do ladinho da cidade de Betel. Pois muito bem, essa primeira batalha foi algo bastante controvertido. Então, vejam os senhores o seguinte, queridos. Então, o povo estava acampado aqui, num local chamado Gilgal, que foi o local que o Senhor determinou para eles acamparem. Eles já haviam conquistado e destruído a cidade de Jericó. Pois muito bem, neste momento, o que Josué faz é enviar para a cidade de Ai, que fica aqui no centro, bem na confluência de caminhos importantes, espias para a cidade de Ai. A cidade de Ai era quase que como uma cidade de proteção contra inimigos de uma outra cidade, uma cidade conhecida por nós já, a cidade de Betel. Então, essa daqui é a localização de Ai e a localização de Betel. O que fazem os espias? Eles chegam até lá, observam, veem que a cidade de Ai não é tão protegida assim. Existe um muro, existem portões, mas não é como a cidade de Jericó. Fica 1 quilômetro, mais ou menos, da cidade de Betel. E os espias dizem, olha, não leva todo mundo não, vai poucos soldados, porque não há tanta necessidade assim. E Josué, então, faz isso. Interessante aqui é que não se conta a estratégia, não se conta a participação de Josué. Eles pura e simplesmente vão, e como eles já tinham ganho uma batalha em Jericó, e que foi importante, logo depois deles passarem a pé enxuto pelo rio, eles estavam então vivendo um momento em que os povos de Canaã tinham muito medo deles. Deus havia cumprido a promessa de trazer medo ao coração dos cananeus. Então, o que acontece é que eles pura e simplesmente vão até lá. E quando eles vão até lá, eles imaginam ganhar a batalha de uma forma bem tranquila. E não é isso que acontece. Eles se veem em apuros e eles têm que fugir porque os soldados, os guerreiros de Ai, correm com eles, né? Eles então ferem os soldados israelitas e os soldados israelitas têm que fugir para proteger a própria vida. Ou seja, foi uma derrota vergonhosa. Por que Israel foi derrotado de forma tão vergonhosa? Porque Deus tinha percebido que havia pecado e, portanto, ele não abençoou aquela guerra. Josué, quando fica sabendo disso, os anciãos, eles simplesmente se prostram, né, rasgam as suas vestes, o rasgar as suas vestes, se prostrar e colocar pó na cabeça, isso era sinal de tristeza, isso era muito comum quando havia luto. E aí Josué fica absolutamente desmotivado, né? E ele se prostra, vai orar ao Senhor, e o Senhor diz a ele no verso 10 do capítulo 7. Disse o Senhor a Josué, levanta-te,
por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram das coisas condenadas e furtaram e mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pois muito bem, o que acontece quando uma coisa está votada ao interdito, uma coisa está condenada, uma coisa é do Senhor e alguém a toma? Significa dizer que este alguém não tem o menor respeito pelas coisas do Senhor e ele não está preocupado com a maldição, porque a hora que você pega uma coisa que não é sua, uma coisa que estava condenada, uma coisa que era de Deus, você além de roubar a Deus, você ainda mente, significa que você se coloca na posição do juízo e, portanto, aquilo que deveria ter sido feito lá naquele momento em Jericó, agora deverá ser feito com aquele que roubou, que escondeu. O que foi roubado, o que foi escondido? Uma pessoa de nome Acã, a gente vai ser identificado no momento posterior, ele confessa que ele retirou uma capa, que era uma capa muito chique, muito valiosa, vinda da Babilônia, por conta dos detalhes dava para se reconhecer que não era uma capa de Jericó, era uma capa vinda da Babilônia. Ele também pegou 200 ciclos de prata, isso significa mais ou menos 2,5 kg de prata, e 50 ciclos de ouro, o que dava mais ou menos um pouquinho mais de 600 gramas de ouro. Ele cobiçou aquilo e ele, sem medo nenhum de afrontar a santidade e a soberania de Deus, ficou com ele. E aí Deus diz para que Josué separe o povo, santifique o povo. Veja lá, o povo está em o pecado de Acã acaba contaminando todo mundo, acaba contaminando tudo, inclusive fazendo com que se perca a batalha. Então o que acontece agora é que Deus diz: vocês vão ter que se santificar, vocês vão ter que se apresentar diante de mim e eu vou dizer quem é o culpado e vou dizer qual é a solução para isso tudo. Então, eles, quebrando esta pureza como nação, quebrando a aliança de Deus, mentindo, corrompendo, roubando, eles se colocam numa posição de uma posição de condenação, porque eles estão no lugar daquilo que deveria ser condenado. Então, agora as coisas foram reconhecidas, as pessoas foram passando, Deus reconheceu, Deus indicou quem era o culpado, esta pessoa confessa, as coisas são recuperadas e ele e a família, porque isso transmite também a família, eles foram agora apedrejados, mortos, porque aquilo que devia ser feito lá em Jericó não foi totalmente feito, portanto, eles estão sofrendo a punição de algo que é pecaminoso. Tá? Então, nesse momento, Acã ele sofre a punição. Né? E esse pecado, se o amado percebe, tudo ficou complicado, porque eles perderam a batalha, as outras nações perceberam que podiam ganhar, porque havia possibilidade de ganhar, a família sofre, a comunidade sofre e os planos de conquista tiveram que ser um pouco modificados nesse sentido. De qualquer maneira, uma vez que tudo isso foi feito, no capítulo 8, Deus diz para Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que dei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra.
E agora Deus diz: o despojo é de vocês. Eles já tinham passado pela prova, pelo teste, eles já haviam experimentado as consequências da rebeldia e da não observância das regras. E, portanto, agora Deus lhes daria o despojo de guerra. Deus reitera, portanto, a promessa da conquista da terra e ele dá uma estratégia de emboscada. O que vai acontecer aqui? Então Deus diz para Josué o seguinte: faz a mesma coisa que você fez, só que quando você for, deixa alguns escondidos. Você vai chegar lá, você vai fingir que está fugindo, eles vão atrás de você e quando eles saírem da cidade, eles vão sair da cidade de Ai e da cidade de Betel, porque ficava próximo. Então eles conquistam as duas ali nesse momento. Quando eles saírem, os que estão em emboscada entram na cidade, botam fogo em tudo e depois vocês retomam e matam todas as pessoas. E é isso, efetivamente, que foi feito, né? Então, Josué separa o grupo em dois, um grupo ataca pela frente e um grupo fica escondido. O grupo que atacou pela frente chegou num determinado momento, finge que está fugindo. Quando ele finge que está fugindo, né, todo mundo sai da cidade e corre atrás, no caminho do deserto. Daí, Deus diz, no verso 18, Deus diz para Josué: então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, pois a darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. Quando ele fez isso, espiritualmente ele estava decretando a queda, a ruína, a destruição de Ai. Os que estavam em emboscada entram na cidade, destroem, queimam tudo. Quando percebe-se a fumaça, os soldados de Israel, percebendo a fumaça, se voltam, deixam de fugir, na verdade eles estavam atraindo os guerreiros para longe, eles se voltam e enfrentam os moradores de Ai e de Betel. Nisso, quando eles querem, esses moradores querem fugir, já vêm os que estavam fazendo a emboscada, eles já vêm por trás e eles cercam os moradores de Ai e de Betel, fazendo uma destruição. E neste momento, então, Deus dá aos soldados, ao povo, gado e comida para que eles pudessem, por um tempo mais, sobreviver antes de fazer as suas próprias criações, etc. Ou seja, Deus permite agora, para efeito de manutenção, né, que eles fiquem com o despojo de guerra. Amém, amados? Bons estudos.